Nós falamos a semana passada sobre os dons espirituais e nós vamos continuar com esse tema, porque é um tema pouco discutido na igreja, pouco falado. Então a gente vai continuar falando da importância fundamental dos dons espirituais para o ministério de intercessão, que nós todas temos esse chamado, todos nós fomos chamados para intercedermos. Os dons, nós falamos sobre os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os dons do Pai definem quem nós somos e servimos naturalmente. Fala a respeito daqueles dons natos na gente, né? Nós citamos o Romanos capítulo 12. E eu vou ler novamente para a gente estar recordando. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-los, e o que exorta, com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Esses são os dons dados por Deus para a igreja, né? Ministério, profecia, ensino, contribuição, o dom de liderança, que é o que preside, e o dom que tem dom de misericórdia. Os dons que Jesus nos deu está lá em Efésios capítulo 4. Fala o seguinte, versículo de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós falamos também sobre os dons que o Espírito Santo concede à igreja. Eles definem como servimos de forma sobrenatural, cooperando com o mover de Deus sobrenatural, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo fala o seguinte, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque é um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro, mediante o mesmo Espírito, a fé, a outros os dons de curar, a outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, variedades de línguas e capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como lhe apraz. Então, o Espírito Santo é quem distribui conforme ele acha melhor. Então, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Fala que todos nós recebemos dons. O apóstolo Pedro diz que nós devemos servir uns aos outros conforme os dons que nós recebemos. Está lá em 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Em outra versão está, como cada um recebeu o dom, que ministra o mesmo ao outro. Ou seja, os dons existem para a cooperação do corpo. Cada um no seu próprio dom, né? E ele fala que todo mundo recebeu o dom e que cada um ministre no corpo segundo o dom que foi recebido. Mas é importante nós sabermos que o fato de nós termos recebido dons, olha que coisa importante, não significa que esse dom vai se manifestar naturalmente na nossa vida. Eu tenho esse dom, então eu vou exercer esse dom. De forma nenhuma. Sabe o que significa isso? Assim como uma semente é jogada na terra, ela precisa ter um terreno fértil, ela precisa ter água e ela precisa de cuidado, a mesma coisa é o dom espiritual. Se nós não cultivarmos os nossos dons, se nós não desenvolvermos os nossos dons, esses dons não vão se manifestar. Então, nós temos recebido dons da parte de Deus, mas nós precisamos ter a diligência e o cuidado de exercitar os nossos dons com sabedoria. Com os dons acontece da mesma forma como acontece com a semente. Eles precisam ser cultivados. Os nossos dons precisam ser ativados. E os nossos dons precisam ser amadurecidos através de uma vida espiritual consistente, de uma prática frequente, uma busca
constante pela presença de Deus. Se a pessoa não tem vida com Deus, ela não vai crescer nos dons. Se uma pessoa não busca a presença de Deus, não tem uma vida de oração, ela não vai exercitar os dons que ela recebeu, ela não vai nem saber que dom que ela tem ou que ela deixou de ter. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala para a gente buscar com zelo os melhores dons, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 1. Isso mostra que o desenvolvimento dos dons não é algo passivo. Os nossos dons se desenvolvem de forma ativa. Não é de braço cruzado que os nossos dons vão se desenvolver. É um processo ativo. Eu preciso buscar, eu preciso praticar e eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso aprender a obedecer. E isso pelo amor do corpo de Cristo. Para quê? Para que a gente tem que ter os dons? Para a gente ser instrumentos nas mãos de Deus. Para a gente ter discernimento, para a gente ter sabedoria, para a gente poder saber que oração fazer no momento certo. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa está com um problema espiritual e o problema é uma opressão maligna. Você vai ter que fazer uma oração de batalha, não chorando, pedindo a misericórdia de Deus, mas exercitando o dom de discernimento de espírito, exercitando o dom de cura, exercitando o dom que o Espírito Santo vai te conceder conforme a necessidade. Mas como que a gente pode fazer para desenvolver os nossos dons espirituais, né? A gente sabe que a gente recebeu dons de Deus, a gente sabe que a gente precisa exercitar os dons e desenvolvê-los. Primeira coisa, é necessário a prática. Um dom não cresce se ele fica adormecido. Então, às vezes, a gente tem uma intuição, um pensamento constante em uma pessoa, e em vez da gente fazer alguma coisa, orar por essa pessoa, passar um WhatsApp, pergunta se está tudo bem, e vai atrás de dar sensibilidade àquela intuição que a gente sente, a gente fala, isso aí é coisa da minha cabeça, deixa para lá, deixa para lá. Às vezes você pensou o dia inteiro em uma pessoa, aquela pessoa está precisando de uma oração, estava precisando de uma palavra de ânimo, e você brigou com você mesmo o dia inteiro achando que era coisa da sua cabeça. Então, a gente precisa desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Às vezes Deus está te pondo alguém na tua mente para que você interceda, para que você se ajoelhe, faça uma oração de guerra por essa pessoa. Então, através da nossa sensibilidade espiritual, a gente vai desenvolvendo os nossos dons. Outra coisa, ser fiel nas pequenas coisas. Deus não vai te dar profecia e você vai sair profetizando e tal, se você não começou, na tua intimidade com Deus. Deus vai te dando discernimento, vai te dando capacitação pouco a pouco. Então, se você for fiel nas pequenas coisas que você recebe da parte de Deus, você vai crescendo nos dons espirituais. Mas a gente tem a tendência de não sermos ensinados muito sobre isso, a gente tem a tendência de negligenciar pequenas manifestações do Espírito Santo na nossa vida, inclusive sonhos, revelação, pensamentos que vêm à mente, né? Lucas 16:10 fala, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se você negligencia o pouco que você recebe de Deus, Deus não vai estar acrescentando, mas nós precisamos exercitar os dons que Deus nos deu. Outro ponto para desenvolver os dons é ter discernimento e maturidade. Às vezes Deus mostra alguma coisa para um intercessor e o intercessor não pode falar para os outros. Ele tem que saber ficar calado, ele tem que saber o momento certo para falar, ele tem que saber que vai acontecer no momento certo, não é sair falando. Então a gente vai desenvolvendo o discernimento para amadurecermos no exercício dos dons. Então o dom espiritual é como uma semente. A gente precisa desenvolver, precisa cuidar. Um intercessor maduro, ele sabe orar e aguardar em Deus antes de agir. Uma boa prática de ativar e desenvolver os nossos dons é ter uma vida de oração em jejum. Gente, eu leio muito e eu busco muito sobre ouvir a voz de Deus, né?
tô cansada de buscar isso daí. Não tem outra receita. Eu queria achar uma chave. Não tem. A chave é jejum e oração. Oração e jejum. Você quer desenvolver a tua intimidade com Deus? Você quer desenvolver a tua busca pelo Espírito Santo de Deus? Você quer desenvolver os teus dons espirituais? Se você achar outra forma, você me fala, porque eu busco muito isso daí. E sempre, sabe? Todo mundo que eu busco ler, conhecer, fala, é jejum, é a prática do jejum e a oração. Porque o jejum não vai fazer com que Deus fale mais conosco, mas o jejum vai fazer com que a nossa carne seja aquietada, para que o nosso espírito seja mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E é jejum e oração a única forma da gente desenvolver nos dons espirituais. É na intimidade com Deus onde os nossos dons florescem. Então, a gente quer buscar os dons espirituais para quê? Para ser útil no corpo de Cristo, para poder fazer orações mais certeiras, mais determinadas, com mais convicção. Para quê? O nome de Deus seja glorificado é na prática do jejum e na oração, e esses dons vão florescer através da intimidade com Deus. Outro ponto importante que também a gente negligencia, e eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho buscado praticar isso, é a prática da escuta espiritual intencional. O que é escuta espiritual intencional? É você orar, faz a tua oração para Deus e você fica quieta. Porque normalmente quando a gente acaba de pôr para Deus todos os nossos anseios, nossas lutas, nossos problemas, a gente levanta e vai embora. Então a gente tem que aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. 5 minutos, 10 minutos, Deus, eu vou ficar aqui agora, fala comigo. Nós tivemos um retiro aqui em São Bernardo, que foi o Face a Face com Deus, não sei quantos de vocês puderam participar na época. E a pessoa era proibida de falar, ela não falava nada, ninguém conversava, não tinha conversa nenhuma. E no fim as pessoas foram dar o testemunho quanto Deus falou, assim, foi tremendo, quanto Deus falou com os participantes. Por quê? Porque eles não falavam nada. Eles tinham que ficar em silêncio o tempo todo. Então, a escuta espiritual intencional é uma prática para que a gente possa também desenvolver os nossos dons espirituais. Ficar a sós com Deus em silêncio. Se vocês começarem a praticar, vocês vão ver que 1 minuto vai parecer que foi 15. Aí você olha no relógio, foi só 1 minuto, e você está lá em silêncio. Não. Aí você quer começar a orar, você fala, não, eu não vou orar, eu vou ficar em silêncio. É difícil, é muito difícil, mas a gente vai desenvolvendo essa prática de estar em silêncio na presença de Deus. O intercessor maduro, ele sabe cultivar os dons, ele sabe se submeter ao seu líder e ele sabe obedecer à voz de Deus. Uma prática imprescindível na intercessão é a submissão à liderança espiritual. Os dons, ele tem que saber que os dons que ele recebe de Deus são uma graça. E essa graça, qual é o propósito dessa graça? Não é para que ele se exalte, mas é para que ele possa servir ao corpo de Cristo. Quão importante é, amados, quando a gente está passando por uma luta e recebe uma mensagem do WhatsApp de alguém, estou orando por você, Deus mandou esse texto para você, medita nesse texto. É tão confortador isso daí, e Deus quer nos usar nisso, e Deus quer usar a igreja dele, para que a gente possa ser sensível às necessidades e às lutas do corpo. E a gente precisa saber que os dons ativados na nossa vida não significa que nós vamos estar cheios da presença de Deus. Olha que coisa incrível. Quando nós temos os dons ativados na nossa vida, não significa que nós somos cheios da presença de Deus e que tudo que nós fazemos é porque nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que fluem nos dons, mas que elas deixaram de estar na presença de Deus.
Aí entra aquela aula que a gente fez há umas semanas atrás sobre o orgulho. Porque qual é a tendência nossa como ser humano? É a gente querer se orgulhar, querer se vangloriar, querer se achar bom, mas a manifestação dos dons na vida de uma pessoa não significa que essa pessoa está cheia dos dons do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Significa que ela está sendo usada por Deus. Porque é possível você fluir nos dons e estar fora da vontade de Deus. Não basta buscar os dons. É preciso crescer na graça e no conhecimento, em verdade. Ou seja, a gente tem que buscar os dons, mas a gente também tem que buscar a comunhão de Deus. A gente também tem que buscar a graça de Deus. A gente também tem que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele alerta a igreja que é possível operar em dons, mas é agir como meninos na fé. A igreja de Coríntios tinha todos os dons operando lá, mas eles ainda se comportavam como meninos. E eles foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. Ou seja, a manifestação dos dons não significa maturidade espiritual. Significa que Deus está usando a tua vida, mas não significa que você atingiu um nível de maturidade. Isso nos alerta para que também a gente, juntamente com a busca dos dons, nós precisamos amadurecer o nosso caráter em Deus. Junto com os dons, nós precisamos ter o caráter. Para quê? Para evitarmos o orgulho espiritual. A gente não pode, olha essa frase, que frase tremenda que é. Não sejamos conhecidos por Deus pelo que nós fazemos em público. Que nós não sejamos conhecidos por Deus pelo que nós fazemos em público, mas que nós sejamos conhecidos por Deus pela forma como nós o adoramos no secreto. O que importa entre nós e Deus é o nosso particular, é o nosso secreto. E aquilo que Ele nos usa em público, para falar com outros, para orar por outros, isso daí é dom e é manifestação da graça dele. Mas nada substitui o nosso momento de intimidade com o Senhor. Mateus 7:22 fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos o demônio e não fizemos muitas maravilhas? E o que o Senhor vai falar? Afastem-se de mim porque eu não os conheço. Ou seja, a manifestação dos dons não significa maturidade espiritual. Nós devemos buscar os dons, mas acima de tudo, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus é a Bíblia que sustenta os dons. Um intercessor maduro, ele jamais vai negligenciar a importância da meditação na palavra de Deus, porque às vezes a pessoa pensa que porque ela é usada nos dons, ela não precisa mais meditar na palavra, não precisa mais ter seu momento de oração, e os dons de Deus vêm sobre as nossas vidas como uma dádiva, como sabe, um presente. Não é mérito, não é porque nós merecemos. O objetivo da busca dos dons é glorificar o nome de Deus e edificar o corpo. Esse tem que ser o objetivo da busca dos dons. Glorificar a Deus e edificar a igreja. Vigilância e humildade são escudos. São escudos na vida de um intercessor. Vigilância e humildade, porque às vezes a gente não recebe mais de Deus porque nós não temos competência emocional para administrar isso nas nossas vidas. Então nós precisamos ser vigilantes e ser humildes para saber que aquilo que Deus nos usa é fruto da graça e da misericórdia, não é mérito próprio. Olha só, os dons não nos são dados como um troféu ou para que a gente possa impressionar as pessoas. Nós não podemos usar os dons como um troféu ou para impressionar. Os dons são mera graça de Deus, mas são importantes para o ministério, mas são importantes, e Paulo fala, busquem os dons. O fruto do Espírito, olha só, o fruto do Espírito é sobre nós, mas os dons são sobre o próximo. O fruto quer dizer a respeito da nossa vida, e os dons se referem à vida, à edificação da igreja.
Os dons são recursos para que a gente possa servir ao reino. Então, os dons espirituais são recursos para que a gente possa servir melhor o reino. 1 Coríntios 12:7. Paulo fala: a manifestação dos dons é concedida visando um fim proveitoso. E qual é esse fim proveitoso? É a edificação do corpo de Cristo, é o crescimento da igreja. E nenhum dom é dado para benefício de quem o recebe. Não é para o teu benefício, é para que você possa servir a igreja de Deus. Eles existem para edificar a igreja. Não existem dons maiores ou menores, e sim funções distintas para edificar o corpo de Cristo. Então não existe um dom maior que o outro, mas cada um opera numa função. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, irmãs, uma coisa importantíssima: desprezar um dom é desprezar parte da obra de Deus. Quantas vezes Deus não nos dá dons e a gente fala: isso aí é da minha cabeça, isso aí é bobagem, isso não me edifica. Eu cheguei a discutir com uma pessoa, assim, conversando a respeito do dom de orar em línguas. Ela falou: eu não sei para que tem esse dom. Eu falei: meu, é tão importante o dom da oração em línguas. Gente, eu não falo isso para mérito próprio, mas eu sempre busquei tanto. Eu jejuei 3 dias inteiros, só de água, 3 dias para receber esse dom espiritual de Deus. Por quê? Porque quando você ora em línguas, você ora em espírito à vontade de Deus. Você não está orando para que a tua vontade se realize no reino espiritual. Você está orando para que a vontade de Deus se cumpra por determinada pessoa. Deus, eu vou orar por fulano agora. E você começa a orar em línguas, o Espírito Santo está intercedendo através de você por aquela pessoa. Então é um dom que muitos recebem e negligenciam, por falar que não serve, por achar que não serve para nada. Mas eu estava lendo um livro ontem à noite, antes de deitar, e o autor falou assim: a pessoa às vezes pode orar para que ela ganhe um Porsche. E ela fala: eu vou orar para que eu tenha um Porsche. E ela começa a orar em espírito, e o Espírito Santo está falando através da boca dela: não dê um Porsche para mim, porque se eu der, vai servir para minha perdição. Então o Espírito Santo intercede a vontade de Deus através da boca da pessoa. E ela quer orar a vontade dela, mas ela ora a vontade de Deus. E você quer dom maior do que orar para Deus a vontade de Deus? É tremendo. Mas a pessoa fala: eu não sei para que serve essa frase que eu fico repetindo, não serve para nada. E negligencia as pequenas coisas. E amanhã Deus quer estar te dando dons maiores, e você está sendo negligente no pouco que você recebeu. E os dons espirituais são expressão do amor de Deus pelo corpo de Cristo. Eles são expressão do amor de Deus. E os dons não definem o valor espiritual de uma pessoa. Os dons que a gente tem, que a gente pode receber de Deus, não definem o valor espiritual. Eles são graça. É muito possível uma pessoa manifestar os dons e estar espiritualmente maturo, como aconteceu lá com a igreja de Coríntios que eu falei. Por isso, além dos dons, nós devemos buscar com todas as nossas forças o fruto do Espírito, que é uma marca indispensável daquele que anda com o Espírito Santo de Deus. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Isso é a marca de Deus na nossa vida, não os dons, o fruto do Espírito Santo. Então, isso aí não é uma qualidade moral, e sim a manifestação da natureza de Cristo em nós. Ou seja, o fruto é a manifestação da vida de Deus em nós. Então, mais do que os dons, a gente tem que ter os frutos. Mas os dons são importantes para quê? Para que a obra de Deus se concretize. Enquanto os dons demonstram o que fazemos pelo poder de Deus, o fruto revela quem nós nos tornamos pela presença de Deus. Ou seja, os frutos manifestam aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E os dons servem para que a gente possa servir a Deus, servir melhor o corpo de Cristo. Mas o que sustenta o dom são os frutos. É o fruto do Espírito Santo, né?
Os dons são ferramentas celestiais para potencializar a nossa parceria com o Espírito Santo. Ou seja, os dons são ferramentas importantes, indispensáveis para que a gente seja usado na obra de Deus. E esses dons tornam das orações um instrumento poderoso de transformação sobrenatural. Olha que texto tremendo lá em Mateus 25, 28. Deus fala, Mateus 25, 28. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o aos que têm 10, porque cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado o que ele tem. Ou seja, se nós negligenciarmos o pouco que a gente tem, a gente pode ficar sem nada, sem nenhum dom no ministério, né, que Deus nos dá. 1 Coríntios, esse versículo tem falado muito comigo. Essa última semana, eu meditando nesse versículo, eu chorava diante de Deus. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,9, porque nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, nós temos parceria com o Espírito Santo de Deus, e essa parceria com o Espírito Santo de Deus é que deve conduzir as nossas orações e intercessões. Uma pessoa, quando ela nasce, a palavra de Deus fala que ela nasce com propósito, ela nasce com os desígnios, que Deus já projetou a identidade dela, Deus projetou, cada pessoa que nasce, ela vem ao mundo para que ela seja bênção. Deus tem desígnios para cada uma de nós. Deus tem propósitos para cada uma de nós. Deus tem sonhos para cada uma de nós. E às vezes a pessoa, pelas dificuldades da vida, pelas divergências e pela falta ou não de oportunidade, ela se desvia daquilo que Deus criou. E quando eu era imatura, carente e insegura, eu orava, eu imaginava que Deus falava assim, lá vem a Thelma, tá, fala filha, o que você quer? E eu toda tímida assim, Deus, na tua misericórdia, na tua graça, no teu favor, liberta a vida de fulano, faz isso na vida de ciclano, alcança minha família, salva tal, ele... Tá bom, filha, vou ver se eu consigo. Sabe como você fala pro teu filho quando você não tá dando muita atenção? Tá, se der eu vejo, vamos ver se... Eu imaginava o meu momento de intercessão dessa forma. Mas quando você descobre que Deus tem propósito para a vida da pessoa, e que você chega diante de Deus para apresentar a vida daquela pessoa, e que você está pedindo para Deus, para que os sonhos dele na vida dessa pessoa se concretizem, você não está pedindo um favor e uma graça, você está em parceria com Deus, e ele fala, filha, o que você quer? Deus, olha a vida de fulano, abençoa, que teus sonhos se concretizem. Filha, obrigada por você estar intercedendo, vamos continuar, nós vamos libertar, nós vamos fazer, o inimigo vai ser envergonhado, continue assim. Então o momento nosso de intercessão não é um momento de, clamar o favor. É um momento de você estar em parceria com o Espírito Santo de Deus, agindo para que a vontade dele para naquela vida se cumpra, para que os propósitos dele, os sonhos dele. Então o intercessor cumpre esse papel de buscar nos céus os desígnios de Deus. Então, as nossas orações deixam de ser momentos simplesmente de súplicas, e conforme a necessidade daquilo que o Espírito Santo vem trazendo, se tornam orações de batalha, se tornam orações de guerra, se tornam decretos no reino espiritual, conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Por isso é importante a gente ter essa afinidade, essa busca e essa sensibilidade espiritual. Porque você não está assim... Você está chegando diante de Deus, mas é na vontade dele, e é buscando a vontade dele. Então, como intercessores, nós devemos clamar para Deus para que o propósito dele seja restaurado na vida das pessoas. Então, se quando você clama por um filho, por um marido, por um conhecido, você está trazendo na memória de Deus os sonhos dele para aquela pessoa. Então é uma parceria, não é um momento de humilhação ou de súplica. Você está em parceria com o Espírito Santo de Deus. E isso restaura em nós
a convicção da eficácia do nosso momento de oração. Por isso é um processo de parceria. Intercessão é uma cooperação estratégica com o céu. Intercessão é um momento, sabe, não é um momento que Deus está lá de braço cruzado, fala, filha, de novo, você aqui. Não é isso, é Deus falando, filha, sabe, porque ele fala lá, eu procurei alguém que intercedesse, alguém que se pusesse na brecha, sabe, e então Deus busca intercessores, por quê? Porque ele quer que a vontade dele se cumpra na vida das pessoas, e ele quer nos usar para isso. Ele quer usar a igreja, ele quer levantar intercessores, ele quer que o reino dele se estabeleça, ele quer que a vontade dele se cumpra, ele quer que vidas sejam libertas, que vidas sejam saradas, e ele quer nos usar. E quanto mais nós nos pusermos na mão dele, mais ele vai ter liberdade para nos usar. Então nós temos que buscar servi-lo na plenitude da vontade dele. E a intercessão é um ambiente fértil para promover dos dons espirituais. Por quê? Porque você vai querer interceder conforme a vontade dele. Então, cada vez mais, você vai ver esse mover alcançando e se revelando através da sua vida. E o coração do intercessor preparado, sensível, vai criar esse ambiente para que o Espírito Santo venha operar mais e mais através desses momentos de intercessão. Operar libertação, operar cura, operar salvação, mas operar a vontade dele na terra. E para terminar, irmãs, porque já está dando o nosso horário, isso aqui é tremendo. Abacuque 2:3 fala a respeito de uma visão que Abacuque teve e fala o seguinte: se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. O que para você pode parecer demora, Deus pode chamar de processo. Então, para você está demorando, mas Deus pode falar, filha, eu estou te preparando. Deus está te preparando para operar grandes coisas no reino espiritual. Não desanime, não desista. Busque servir a Deus e busque se abrir para que os dons de Deus se manifestem através da tua vida nos teus momentos de oração. Amém? O que para você pode parecer demora, Deus pode chamar de processo. Então vamos estar nesse processo, aguardando Deus fazer mais e mais grandes coisas, eu sei, para fazer através das nossas vidas. Amém, queridas?